Liturgia do dia 25 de julho de 2022. Festa de São Tiago Maior, Apóstolo. Primeira leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda a parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 125. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria, ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria, ceifarão com alegria. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria, ceifarão com alegria. Mudai nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria.
ceifarão com alegria, chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes, os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria, ceifarão com alegria. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se, com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a Igreja celebra a festa de São Tiago Maior Apóstolo. São Tiago, chamado o Maior, para se distinguir de outro apóstolo do mesmo nome, era filho de Zebedeu e de Salomé, e irmão de São João Evangelista. Com ele e com Pedro, fez parte do grupo dos primeiros 3 discípulos de Jesus, o grupo mais íntimo que acompanhou o Senhor na transfiguração e na agonia. Figura proeminente da Igreja, Tiago foi preso em Jerusalém por ordem de Herodes Agripa, sendo o primeiro apóstolo a derramar o seu sangue em testemunho da sua fé nos dias da Páscoa, por volta do ano 44. O seu culto desenvolveu-se notavelmente em Compostela, que desde a Idade Média se tornou um dos centros de peregrinação mais concorridos em todo o mundo. Na primeira leitura, a liturgia aplica literalmente ao apóstolo Tiago o que Paulo diz a partir da sua própria experiência. Trazemos sempre no nosso corpo a morte de Jesus. Há uma mensagem que começa em Jesus, passa de Jesus a Paulo, de Paulo a Tiago e assim sucessivamente ao longo da história, formando uma corrente de testemunhas, ou melhor, de mártires
no sentido do próprio termo. Quem recebe a graça de derramar o sangue por amor de Cristo e dos irmãos, pode dizer com verdade que leva em si a morte de Cristo. Mas também o pode dizer quem vive serenamente a radicalidade evangélica no seu dia a dia. A palavra do mártir é significativa e eficaz, porque a eloquência da palavra junta a do sangue derramado. No texto evangélico, Mateus parece usar de uma fina ironia ao narrar o episódio que hoje escutamos. Facilmente desculpamos a mãe, que, como tal, quer o melhor para os filhos, mas já não somos tão compreensivos para com os dois irmãos, que, sem pensar muito, se declaram prontos a beber o cálice com Jesus. Mas Jesus, muito à sua maneira, transformando a hipótese em profecia, prediz efetivamente a morte que Tiago irá padecer por causa da sua radical fidelidade ao Mestre e ao Evangelho. Ao mesmo tempo, aproveita para dar uma lição de humildade útil a todos, também outros apóstolos irritados e desdenhosos. Partimos hoje de uma afirmação de Jesus que nos permite penetrar no seu coração, conhecer as suas disposições mais profundas. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgatar a muitos. Jesus tem consciência de ser o Filho imolado por amor, para a redenção dos irmãos. Vive conscientemente e decididamente a espiritualidade do servo de Yahvé, a espiritualidade do Cordeiro imolado, e não fica por belas palavras ou ideais meramente românticos. A sua espiritualidade vitimal, ou se preferirmos oblativa, até a imolação, concretiza-se no serviço vivido no total despojamento de si mesmo e em plena confiança no Pai. É o servo de Deus, mas também o servo de muitos, isto é, de todos aqueles que o Pai lhe confiou como irmãos, oprimidos pelo pecado, mas abertos ao dom da libertação. Recebeu das mãos do Pai o cálice da paixão e bebeu-o até a última gota, até a morte de cruz, entregando-se confiadamente nas mãos do Pai. Os apóstolos também beberam o cálice do Senhor e tornaram-se amigos de Deus, como diz a antífona da comunhão da festa de São Tiago, inspirada em Mateus. Foi esta a glória dos apóstolos e concretamente a de Tiago, que esperava outra bem diferente quando decidiu seguir Jesus. Quem está com Jesus só pode aspirar a uma glória semelhante à dele, a de participar na sua cruz, nos seus sofrimentos, em profunda união com ele, em favor de muitos. São Tiago Maior Apóstolo, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São Tiago Maior Apóstolo e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos, concedei que a vossa Igreja
seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.